Sim, exatamente isso que você está pensando. Mais um vídeo de horror cósmico aqui no canal. Se você me conhece há algum tempo, com certeza já deve ter percebido meu amor platônico pelo gênero do horror cósmico. Não é à toa que já tem 2 vídeos aqui no canal literalmente sobre esse assunto. Mas revendo esses vídeos eu pensei o seguinte: cara, em ambos os vídeos eu tratei apenas de criaturas Lovecraftianas. Deve ter mais criaturas do horror cósmico em outras obras, não é possível. E sim, tem muitas. E nesse vídeo nós vamos passar pelas mais diversas obras. Vamos ver os clássicos de Lovecraft, flertar com algumas obras de comunidades online e até de jogos e mitologias. Eu separei uma lista até que grande, mas como nessa nova fase do canal o intuito dos vídeos é serem mais interativos e bem editados, eu vou fazer de tudo para deixar mais fluido e didático. Dito isso, já deixa o seu like, o seu comentário e sua inscrição no canal. E vamos começar o vídeo. E para começarmos bem, que tal falar da entidade mais poderosa do panteão Lovecraftiano, o demônio nuclear Azathoth. No universo sombrio criado por H.P. Lovecraft, Azathoth ocupa o trono do terror cósmico como ser supremo, conhecido como Deus Cego Idiota ou Demônio Sultão. Ele repousa no centro do caos primordial, cercado por uma orquestra de deuses exteriores, que tocam uma música dissoante e enlouquecedora para manter seu sono profundo. Essa melodia não é apenas um ritual, ela é necessária pois toda a realidade, todos os mundos, os próprios deuses são apenas sonhos contidos na mente inconsciente dessa criatura. Se Azathoth algum dia despertasse, tudo simplesmente deixaria de existir. Sim, eu, você, sua família, amigos, planeta, tudo ia sumir do nada. Azathoth está além do tempo, do espaço e da compreensão humana. Ele é o início e o fim, a causa e a consequência de toda a existência, e ao mesmo tempo nada disso. A realidade que conhecemos não passa de uma sombra de sua consciência sonhadora. Não há inteligência convencional ou intenção em suas ações, apenas um estado absoluto de ser que escapa à lógica, razão ou propósito. Azathoth é eterno, imutável e incorpóreo, um abismo de poder que jamais pode ser confrontado, compreendido ou vencido, e é claro que seu poder é ilimitado. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, com um alcance que transcende qualquer plano ou dimensão. Ele não ataca, ele é o ataque, e ele não se defende porque nada pode atingi-lo. Possui habilidades como onipresença, onisciência e imortalidade em seus mais altos graus, e uma liberdade absoluta sobre tudo que existe. Azathoth não tem fraquezas, não tem forma e não tem propósito, apenas dorme, enquanto o universo dança no fio tênue da sua inconsciência. E outra criatura do horror cósmico de Lovecraft, que serve diretamente a Azathoth e também levou porrada do popó, é o caos rastejante Nyarlathotep. Nyarlathotep é uma das entidades mais perturbadoras e ativas do Cthulhu Mythos. Diferente dos outros deuses cósmicos que geralmente estão adormecidos ou distantes nas estrelas, ele caminha entre os humanos, disfarçado de um homem alto e carismático, muitas vezes com a aparência de um faraó egípcio. Mas por trás dessa fachada humana, ele é o caos rastejante, uma força manipuladora com 1000 formas grotescas e um prazer especial em espalhar loucura e desespero. Ele aparece em várias histórias de Lovecraft, como Sonhos na Casa das Bruxas e O Habitante da Escuridão, sempre como uma figura sombria e enganadora. Nyarlathotep não é apenas um monstro ou uma entidade destrutiva. Ele é a ligação entre os grandes antigos e a humanidade, agindo como mensageiro e executor dos desejos de Azathoth. O que o torna ainda mais assustador é sua inteligência e capacidade de se comunicar com seres humanos, de usar a tecnologia e até de montar espetáculos para atrair seguidores. Ao contrário dos outros deuses que são indiferentes, Nyarlathotep se diverte com a dor e com o medo. O seu nome provavelmente pode ter surgido de um pesadelo de Lovecraft, mas hoje ele é um dos símbolos mais reconhecíveis do horror cósmico, sendo retratado como um demônio manipulador de 1000 faces que caminha entre nós. E como ele tem 1000 faces na luta dele contra o popó, talvez ambos sejam a mesma pessoa. Além do panteão Lovecraftiano, existem alguns seres cósmicos das mitologias presentes no mundo real, como é o caso da serpente Apophis. Apophis, também chamada de Apep, é uma gigantesca serpente do caos na mitologia egípcia, considerada a inimiga mortal do deus Ra. Segundo os mitos, toda noite Ra cruzava o submundo em sua barca celestial e era atacado por Apophis, que tentava engoli-lo e impedir o nascimento de um novo dia. A bordo do navio divino estavam outros deuses e até mortos justificados, todos unidos para proteger o sol. Apesar de não ter um culto próprio, Apophis era temido e associado a desastres naturais e escuridão.
Curiosamente, o próprio deus Sete, geralmente relacionado ao caos, também era mostrado defendendo a barca contra Apophis em algumas versões da lenda. E os egípcios realizavam rituais diários para ajudar Ra a vencer essa batalha eterna. Em templos, sacerdotes criavam imagens de Apophis em cera, a amaldiçoavam e as queimavam para enfraquecer a serpente. Mesmo derrotado todas as noites, ele sempre retornava ao entardecer para tentar destruir a barca solar mais uma vez, como descrito nos textos sagrados como o livro da derrota de Apophis e o livro dos portões. Além de deuses como Ísis, Néftis e Serquete, os próprios mortos e até seres como o deus serpente protetor Mehen participavam dessa defesa. O ritual acender o fogo realizado antes do amanhecer e a cerimônia abrir o ferrolho eram encenações sagradas dessa luta cósmica. Na época, eclipses ou tempestades causavam pânico, pois eram vistos como vitórias temporárias de Apophis. Ainda assim, com cada novo nascer do sol, os egípcios acreditavam ter contribuído para a vitória da luz sobre a escuridão, reforçando seu papel ativo na manutenção da ordem do universo. E já tem vídeo aqui no canal sobre a mitologia egípcia, com o panteão de deuses, as criaturas e tudo mais. Eu vou deixar o link na descrição junto com os demais. E agora, outro ser mitológico, dessa vez da mitologia grega, é o ser que deu origem a tudo, o Caos. Na mitologia grega, Caos é a primeira entidade primordial a surgir no universo, representando o vazio absoluto e a imensidão sem forma que existia antes de tudo. O seu nome vem do grego antigo Kairos, que significa abismo ou vazio, e ele era visto como uma consciência divina que existia antes da criação do mundo e dos deuses. Segundo o poeta Hesíodo, o Caos foi a origem de outras entidades fundamentais, como Nix a noite, Erebo a escuridão, Gaia a terra, Tártaro o abismo do submundo e Eros o amor primordial. Essas entidades teriam nascido de cisões espontâneas de Caos, sem necessidade de união sexual, uma reprodução similar à mitose de organismos unicelulares. Por isso, o Caos seria uma força catabólica e andrógena, carregando em si tanto o princípio masculino quanto o feminino, uma característica comum a muitas divindades criadoras de diferentes mitologias. Com o passar do tempo, a imagem do Caos foi se tornando cada vez mais abstrata, e influências posteriores acabaram consolidando a ideia de que o Caos não tinha forma definida, reforçando seu vazio primordial. Depois de falar do panteão Lovecraftiano e de mitologias, vamos dar uma passadinha na comunidade de SCPs. E sim, eu vou falar do Rei Escarlate, mas é só porque ele se enquadra perfeitamente no termo de monstro cósmico e não porque eu gosto dele. Então, por favor, não taquem tomates em mim. Soldado, soldado, agora eu serei o seu soldado. Soldado, soldado, sempre serei o seu soldado. No início dos tempos, antes mesmo da existência e da inexistência, formou-se a árvore do conhecimento, a fonte de toda a realidade. Mas nas profundezas mais escuras dos abismos, fora do alcance de qualquer dimensão, surgiu uma consciência chamada Karaki. Sem forma, mas com conhecimento absoluto da criação, ele despertou o ódio ao perceber sua própria dor e insignificância. Assim nasceu o Rei Escarlate, o mais aterrador entre os deuses primordiais, que se alimentou de seus irmãos e declarou guerra ao Criador, à existência e a tudo que respira. Ele conquistou incontáveis reinos dimensionais, arrastando legiões, corrompendo almas e espalhando sua dor como praga. Suas 7 noivas, deusas derrotadas, deram origem a 7 ordens de Leviatãs, filhos de caos e sofrimento, cada uma selada com símbolos eternos. Deuses, heróis e até seres como o Rei Enforcado tombaram ou foram subjugados diante da Maré Escarlate. Hoje, o Rei Escarlate está às portas do núcleo da criação, onde as raízes mestras da árvore do conhecimento tremem sob seu peso. Ele é um ser de poder infinito que manipula tempo, morte, medo e realidade com extrema facilidade. Sua defesa é absoluta, o seu ódio é eterno e seu poder é infinito, e sua chegada marca o fim de tudo. A coisa é mais conhecida por sua forma favorita, Pennywise, o palhaço dançarino. Entretanto, essa criatura é muito mais do que um simples vilão de filme de terror. Vinda de uma dimensão além do nosso entendimento chamado Macroverso, ela é um ser ancestral, possivelmente com bilhões de anos de existência, e cuja sua forma verdadeira está além da compreensão humana. O que vemos em Derry é apenas uma projeção, geralmente um palhaço, moldada para atrair e devorar crianças, que são suas presas favoritas. Isso porque o medo infantil é mais fácil de manipular, e segundo a própria coisa, a carne com medo tem sabor melhor. Pennywise pode se transformar nos piores pesadelos de suas vítimas, explorando fobias, traumas e memórias, o que o torna praticamente impossível de combater diretamente. Ainda assim, sua forma de repouso é descrita como uma monstruosa aranha gigantesca, mas nem essa seria sua aparência verdadeira, apenas o mais próximo que a mente humana consegue entender.
Ele é a representação do caos, da destruição e da crueldade pura, em constante oposição à tartaruga, outra entidade cósmica que representa a criação. Ao longo dos séculos, a coisa seguiu um ciclo macabro. Desperta a cada 27 anos, se alimenta da tragédia e retorna ao sono, influenciando silenciosamente a violência e os desastres na cidade de Derry. Meio que ele faz igual o Cthulhu, tá ligado? Ele dorme e de forma inconsciente manipula a cidade e as pessoas. Eu não vou me ater a outros fatos referentes ao livro ou aos filmes, porque meu intuito no vídeo é falar justamente da criatura. A próxima criatura, apesar de eu nunca ter jogado esse jogo, eu achei a lore dela bem interessante até. A Ruína é o chefe final de Starbound, enfrentado na missão Abrindo a Arca. Trata-se de um ser colossal, um organismo vivo com aparência de planeta, localizada na camada central de um mundo especial. O seu corpo é composto por tentáculos, venenos e monstros oculares, e o jogador precisa descer um abismo até seu núcleo para enfrentá-la. O combate final ocorre em uma arena plana contra o coração da ruína, que lança ataques como lasers, portais dimensionais e tentáculos perfurantes. Na lore do jogo, a ruína é uma entidade destrutiva que quase aniquilou o universo, sendo detida apenas pelo sacrifício do cultivador. Ela representa uma mente coletiva capaz de abrir portais e espalhar sua corrupção por diferentes dimensões. A destruição da Terra no início do jogo é causada por sua tentativa de escapar do selo interdimensional. Continuando nisso de seres que habitam outros planetas, daremos uma passadinha no livro All Tomorrow e falaremos de duas criaturas que, apesar de não serem literalmente deuses cósmicos, vão se encaixar muito bem na temática do vídeo, os asteromorfos e os Dekus. Fala, inscritos no Mr. Sandman. Aqui é o chefe dos Dekus. Eu sempre conquistei planetas porque precisava de dinheiro, mas depois que eu conheci o Subwayman, tudo mudou. Os asteromorfos são uma forma super evoluída da humanidade no universo de All Tomorrows, descendente dos humanos espaciais que conseguiram fugir da dominação dos Dekus. Ao longo de bilhões de anos, eles evoluíram para entidades quase divinas com aparência alienígena, inteligência cósmica e um profundo senso de ordem e benevolência. Os asteromorfos recriaram a vida da galáxia após sua destruição, derrotaram inteligências artificiais e até subjugaram os próprios Dekus, e guiaram civilizações com seus profetas antes de desaparecerem misteriosamente do universo. No campo do poder, os asteromorfos alcançaram níveis absurdos, são imortais com capacidade de manipulação biológica material, espaço temporal e uma mente que ultrapassa qualquer outro ser conhecido. A sua força e defesa variam desde o nível de constelações até o universal, superando qualquer ameaça conhecida, com velocidade além da luz e vigor ilimitado. Em contrapartida, a bondade dos asteromorfos tem a maldade pura dos Dekus. Deku é o principal vilão de All Tomorrows, que é uma obra de ficção especulativa escrita por Nemo Rangetti. Essa criatura é uma mente coletiva de insetos alienígenas com aparência parecida a um camarão de salmoura, possuindo 4 asas, tentáculos e um corpo grotesco. Eles se veem como os únicos legítimos governantes do universo e usam uma tecnologia absurdamente avançada para remodelar outras espécies conforme sua vontade, inclusive transformando os humanos em formas bizarras por puro capricho. São extremamente sádicos e seguem uma filosofia de supremacia total, alterando culturas, ecossistemas e até a biologia de civilizações inteiras, como punição por seus crimes contra seus dogmas. Durante sua campanha galáctica, Deku cometeu inúmeros crimes, tão perturbadores que eu nem posso falar aqui no YouTube. E por mais de 40 milhões de anos dominaram a galáxia, deixando para trás pirâmides gigantes e mundos devastados. E como eu disse anteriormente, após meio bilhão de anos foram finalmente derrotados pelos asteromorfos. Bel-Shanharot é uma entidade sombria e incompreensível do universo de Mundo Disco. A criatura foi criada por Terry Pratchett e inspirada nos horrores cósmicos de H.P. Lovecraft. Conhecido como o Devorador de Almas e o Remetente de 8, seu nome e número são tão amaldiçoados que magos evitam até mencioná-los. Sua aparência é no mínimo grotesca, uma massa repleta de tentáculos, mandíbulas ventosas e um olho colossal, vivendo nos limites da realidade, possivelmente oriundo das dimensões das masmorras. É descrito como algo além do bem e do mal, uma força negativa e vazia que fere o universo por sua simples existência. Tudo nele girava em torno do número 8, o que simbolizava sua presença e poder, uma vez que esse número deitado literalmente forma o símbolo do infinito. Como falamos do Devorador de Almas, agora temos o Devorador do Tempo, Chronophage, ou no bom PTBR, o Cronofago.
O Cronofago é uma entidade catastrófica do universo de Eden Zero, revelado como sendo uma versão futura de Rebecca Bluegarden, corrompida pela solidão e pela obsessão em recuperar o tempo perdido. Após ser lançada 20 mil anos no futuro e mantida viva por robôs, ela enlouqueceu gradualmente e se tornou um monstro devorador do tempo, apagando planetas inteiros da existência. Como cronofago, ela perdeu quase toda a sua identidade, passando a agir movida por um vazio existencial e fome temporal incontrolável. Com habilidades como voo, manipulação temporal e até mesmo a anulação da existência, o cronofago se tornou uma ameaça capaz de causar extermínios em massa e alterar a estrutura do universo. O Deus da Escuridão Além é uma entidade cósmica nascida antes do tempo e do universo, sendo a própria personificação da escuridão eterna. Ele vive em conflito constante com o Lorde Yamagami, uma divindade da luz, e já destruiu vilas inteiras durante sua busca por poder. E mesmo sem uma forma fixa, ele já possuiu um corpo humano e guiou o mortal para destruir a última fagulha de luz no mundo. Ele possui ataque, defesa e alcance infinitos, até porque ele é uma entidade que transcende o tempo e o espaço. Os seus cabelos são maiores que estrelas e tem o poder de absorver luz e conceder poderes. Ele pode manipular a realidade, ressuscitar mortos, invocar entidades, viajar entre as linhas do tempo e até controlar mentes. Além disso, ele tem domínio completo sobre os registros acásticos, uma biblioteca cósmica que contém tudo que existe ou existirá. E mesmo com todo esse poder, o Deus da Escuridão age nas sombras, usando humanos como peões, possivelmente para evitar um confronto direto com a Luz Suprema. E o conceito dele é bem parecido com o Nyarlathotep, se pá foi até inspirado. O dragão buraco de minhoca, também conhecido como dragão Nexus, é uma entidade que mistura características do horror cósmico e força divina. Ele tem a aparência inicial de uma serpente cinzenta gigante com escamas hexagonais, mas sua forma se torna cada vez mais indefinida até quebrar a percepção da realidade. Essas criaturas vivem em uma dimensão entre o espaço e a entropia, e só conseguem surgir no mundo real por meio de grandes eventos cósmicos. Extremamente inteligentes e praticamente imunes às limitações físicas ou mentais, são capazes de manipular as leis da física, a realidade e até mesmo a sanidade dos seres que enfrentam. Em combate, o dragão Nexus possui ataques e defesas em níveis planetários ou superior, além de velocidades que ultrapassam a luz. Agora, saindo dos jogos de tabuleiros e adentrando nos jogos eletrônicos, mais especificamente em Bloodborne, temos o Emissário Celestial. O Emissário Celestial é um dos chefes mais misteriosos de Bloodborne, localizado nos Jardins Numenflower. À primeira vista, ele se camufla entre os Minions Celestiais, criaturas deformadas que resultaram de experiências da Igreja da Cura com órfãos. Esses testes bizarros envolviam o consumo de uma água contaminada por vida microscópia sobrenatural, o que levava os pacientes a ouvir o som do oceano e, com sorte ou azar, desenvolver poderes cósmicos ao custo da própria sanidade. O Emissário parece ter sido o único a manter sua mente por tempo suficiente para compreender o cosmo e assim ascender ao nível de um verdadeiro grande. Durante a luta, identificar o chefe entre os outros inimigos é difícil, pois ele não possui barra de vida visível até se transformar. Após crescer em tamanho e brilhar com o azul cósmico, revela sua verdadeira natureza, usando ataques baseados em poder cósmico. Eu nunca cheguei a jogar Bloodborne, é bom mesmo? Se alguém já jogou, comenta aí. Mas pera aí, que carai que é isso? É um ovo? Tipo, é literalmente um ovo? Flumpty Dumpty é um ovo branco antropomórfico com aparência cartunesca e comportamento extremamente perturbador. Ele se descreve como um deus do caos da morte, capaz de transcender o tempo e o espaço, sendo imune à trama do próprio jogo. Apesar do seu sorriso inocente, Flumpty sequestra o jogador com a desculpa de querer um amigo, mas elimina brutalmente qualquer um que falhe em sobreviver à sua noite mortal. Seus jumpscares são grotescos e variam entre formas monstruosas com dentes afiados, olhos injetados de sangue, caveiras e gavinhas com coração giratório, sempre indicando sua natureza violenta e sádica. Resumo da ópera: é um ovo cósmico de um fangame de FNAF, nada mais que isso. Dito isso, vamos falar do monstro Groot de Lovecraft. Gihoth é um deus exterior do universo expandido de Lovecraft, criado por Ramsay Campbell. Ele tem a forma de uma lua avermelhada com um gigantesco olho vermelho que se fecha para evitar ser visto. Composto de ferro fundido, gás e cinzas, o seu interior guarda mares profundos que formam seu olho ameaçador. Gihoth viaja pelos cosmos emitindo a música das esferas, despertando entidades adormecidas e causando desastres naturais por onde passa. Erupções, terremotos e maremotos sinalizam sua aproximação.
Sua presença é tão destrutiva que já forçou até outros deuses a abandonarem seus mundos. Mesmo não sendo uma criação direta de Lovecraft, Gihot se tornou uma figura marcante na mitologia cósmica, sendo retratado em jogos, mangás e RPGs como uma ameaça planetária. E falando em jogos, vamos finalizar essa parte do vídeo com uma criatura de The Elder Scrolls. Hermaeus Mora é o príncipe do conhecimento proibido, da memória e do destino no universo de The Elder Scrolls. Com uma aparência monstruosa composta por tentáculos e olhos, ele costuma surgir como uma entidade alienígena, incompreensível e indiferente à moral dos mortais. Seu reino, denominado Apócrifa, é uma biblioteca infinita de livros obscuros e saberes esquecidos, onde apenas os mais ousados ousam entrar. E é lá que ele atrai estudiosos com promessas de poder. Entretanto, o preço cobrado é extremamente alto. Inspirado claramente pelo horror cósmico de Lovecraft, Hermaeus Mora representa o medo do conhecimento proibido e da insanidade que surge ao tentar compreender o que não foi feito para mentes humanas. E sua forma lembra entidades como Yog-Sothoth e Shuma-Gorath. Moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. Boom, boom, boom. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Cry, cry, cry. To think of something different. Oh, cry, God, keep me from going lunatic. Boom, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Dentro da Hilux. Dentro da Hilux, eu encontrei um universo inexplorado e fazendo uso da ganância humana por conhecimento e poder. Eu fui além dos limites do espaço-tempo e lá eu conheci o terror inominável. Dentro da Hilux, eu encontrei um ser milenar que me mostrou toda a verdade por trás do nosso universo limitado. Que Deus tenha piedade de nós. Depois dessa pequena interrupção, tanto inconveniente, creio que podemos voltar ao vídeo e irmos para a parte 2. Khorne, o deus do sangue de Warhammer 40k, é a encarnação da guerra, do ódio e a destruição pura. Conhecido por títulos como Senhor dos Crânios e Senhor da Fúria, ele representa a fúria em sua forma mais extrema. Cada ato de violência, extermínio ou guerra alimenta o seu poder, e seus devotos, sejam guerreiros honrados ou maníacos sedentos por sangue, vivem para eliminarem seu nome. O seu lema é simples: sangue para o deus do sangue, caveiras para o trono de Khorne. Para ele, não importa de quem venha o sangue, contanto que continue fluindo. Visualmente, Khorne é retratado como um titã musculoso com armadura de latão e um rosto bestial escondido por um elmo adornado por crânios, e empurra uma espada capaz de cortar a realidade. Ele governa de um trono de bronze sobre uma montanha de crânios, cercado por um mar de sangue e troféus dos milhões de mortos em seu nome. Mas agora, saindo de Warhammer e indo para um game mais antigo, falaremos do vilão principal de Chrono Trigger, Lavos. Lavos trata-se de um parasita gigante que caiu na Terra em 65 milhões de anos antes de Cristo, com o objetivo de sugar sua energia vital e gerar descendentes ainda mais poderosos. O nome Lavos foi criado por Ayla, unindo as palavras La, significando fogo, e Vos, que significa grande, refletindo sua natureza destrutiva. Lavos permaneceu adormecido por eras, emergindo em 1999 d.C. para causar o fim do mundo. A sua presença influenciou diretamente a evolução da vida no planeta, e em Chrono Cross é revelado que ele está por trás do avanço da humanidade. Mas agora vamos retornar ao mundo literário e falar de mais duas criações do universo Lovecraftiano, o Horror de Dunwich e os Caçadores Dimensionais. O Horror de Dunwich é uma entidade perturbadora, sendo irmão gêmeo de Wilbur Whateley e filho de Lavinia Whateley, com a entidade cósmica Yog-Sothoth.
Ao contrário de Wilbur, que conseguia andar entre os humanos, o horror herdou muito mais da essência alienígena de seu pai, sendo tão grotesco que teve que ser mantido escondido e alimentado com gado dentro de um celeiro por anos. Crescendo em segredo, ele eventualmente se tornou tão grande que destruiu a casa em que habitava e iniciou uma onda de destruição nas áreas rurais de Dunwich. A criatura era parcialmente incorpórea, dotada de força gigantesca, imunidade a armas convencionais e resistência à manipulação da realidade, podendo apenas ser vencida por feitiços antigos. Ele é descrito como uma existência no mínimo de quarta dimensão, com capacidades como absorção de sangue, metamorfose, invisibilidade e até invocações de entidades conhecidas como os Antigos. Na história do livro, seu fim veio pelas mãos do professor Armitage, que utilizou uma magia do Necronomicon para destruí-lo. Suas últimas palavras foram um grito por seu pai, que nunca respondeu. Os caçadores dimensionais, também chamados de caçadores do além, são entidades que vêm de uma dimensão inferior e aparecem como antagonistas na história The Dimensional Chamblers. Eles habitam um plano grotesco e distorcido, descrito como sendo uma paisagem cinzenta e infernal, e possuem a habilidade de se projetar em dimensões superiores, onde não podem tocar ou ser tocados fisicamente nos seres de lá. Em vez disso, usam uma forma de hipnose para atrair suas vítimas para o seu próprio plano existencial, onde devoram suas mentes e almas, deixando corpos vazios para trás. Fisicamente, são descritos como criaturas humanoides com pele cinzenta e esticada, braços longos, cabeças mamíferas e olhos fundos. Sua principal arma é a hipnose dimensional, que apenas pode ser resistida por indivíduos com força de vontade extrema. Apesar de não terem força física fora do seu plano, seu poder é espiritual e metafísico, com habilidades como manipulação da alma e mente. Sua existência não é completamente compreendida, mas eles são considerados predadores extradimensionais caóticos, que caçam entre os planos em busca de presas conscientes. Hora de mudar de mídia e voltar para a comunidade de SCPs. Falaremos de 3 SCPs seguidos. Vamos lá. Os Leviatãs da Fundação SCP são descendentes do Rei Escarlate com sua quarta esposa, Aizep, sendo considerados entidades colossais, caóticas e quase tão antigas quanto a própria criação. Descritos como bestas de guerra, eles formaram o exército do Rei Escarlate durante sua tentativa de destruir toda a existência, sendo responsáveis por obliterar deuses e mundos inteiros. Sua crueldade é lendária, e sua inteligência é equiparada ao do SCP-682, aquele jacaré escroto lá. Esses seres habitam o nível 11D da realidade e possuem atributos simplesmente infinitos: ataque, defesa, força e velocidade, tudo em escalas além da compreensão. Seus poderes incluem manipulação de realidade, tempo, espaço, morte e até mesmo da narrativa, além de resistências quase absolutas, regeneração avançada e imortalidade em múltiplas camadas. Xioltila é uma poderosa divindade do universo da Fundação SCP, nascido da união entre a Mãe Vazia e o Pai Luz. Ele representa a perfeição entre trevas e luz, sendo descrito como um ser puro, bondoso e apaixonado pela criação. Foi ele que presenteou a humanidade com ferramentas para prosperar, mas seu amor pela criação despertou a ira dos demais deuses. Isso levou à rebelião liderada por Matou, o primogênito do caos que tentou destruí-lo. A Guerra Divina durou milênios, culminando em um duelo cósmico que quase destruiu o universo. Entretanto, ele venceu, mas foi amaldiçoado por Matou e banido do mundo que tanto amava. Os seus poderes incluem manipulação da realidade, controle mental, incorporeidade e a capacidade de possuir corpos físicos. Sua verdadeira forma é abstrata, e mesmo seu avatar físico é tão poderoso que só pode ser neutralizado por armas nucleares. E para finalizar o tópico SCP, falaremos do SCP-435. SCP-435, também conhecido como Quem Fez a Luz e Quem Fez a Escuridão, é uma entidade ancestral misteriosa. Classificado como Elder God, ele carrega os títulos de Estrela da Manhã e Portador da Luz, sendo o criador das trevas. Sua essência é transcendente, sem qualquer forma física conhecida, e seu nível de poder o coloca muito acima das limitações universais comuns, sendo onipresente e detentor de força, vigor e alcance infinitos. Essa entidade possui habilidades incompreensíveis, como manipulação do tempo, espaço, vida, morte, nulidade e até o controle das leis fundamentais da realidade.
Nesse próximo tópico, falaremos de Odabaoth, o Demiurgo. E sim, existe essa entidade com esse mesmo nome no universo da Fundação SCP, porém eu vou falar da versão gnóstica. E apesar de não ser uma entidade cósmica padrão como as demais, creio que ele se encaixa perfeitamente no tema do vídeo, pelo seu poder e significado no universo. O termo demiurgo vem do grego demiurgos, que significa artesão ou trabalhador público, mas ao longo da história passou a representar uma figura poderosa e ambígua em diferentes tradições filosóficas e religiosas. Para Platão, o demiurgo é um ser bondoso e racional, que molda o universo a partir do caos, seguindo os modelos perfeitos do mundo das ideias. Ele não cria nada, mas organiza a matéria pré-existente para formar o cosmos, criando inclusive deuses menores encarregados de criar os seres vivos. Já no neoplatonismo, essa figura ganha um papel ainda mais metafísico, sendo vista como um elo entre o mundo sensível e o divino. No gnosticismo, porém, o demiurgo é retratado de forma totalmente diferente, como uma entidade inferior e arrogante criadora de um mundo imperfeito. Ele é chamado de Odabaoth, Samael ou Sakla, e é frequentemente descrito com feições animalescas, como a cabeça de leão e um corpo de cobra. Considerado um deus cego e enganador, ele se proclama a única divindade, ignorando o Deus Supremo verdadeiro. Para os gnósticos, o demiurgo é responsável pela prisão da alma humana no mundo material, assistido por outros seres chamados arcontes. Alguns autores, como Marcião, levaram essa ideia ao extremo, identificando o Deus do Antigo Testamento como esse criador maligno, em oposição ao Deus de Jesus Cristo, visto como um ser de amor e misericórdia. Isso tudo que eu disse foi uma versão resumida da história. Eu já fiz um vídeo completo do gnosticismo aqui no canal, e é um vídeo bem atual até, então se quiser saber mais sobre essa linha de pensamento e sobre o demiurgo em si, é só assistir o vídeo que vai estar na descrição. Mas agora vamos dar uma passadinha no mundo das creepypastas e falar do Red e do Zalgo. Red, também conhecido como Sombra de Red, é o principal antagonista da famosa creepypasta baseada em um jogo hackeado de Godzilla para NES. Inicialmente, ele se apresenta como um kaiju poderoso e sádico dentro do jogo, mas vai muito além ao quebrar a quarta parede e interagir com o jogador de forma aterrorizante. No ápice da história, Red transcende os limites do jogo, arrastando o protagonista para uma batalha final no próprio inferno. Mesmo após ser derrotado, a essência do monstro persiste no mundo real, como uma encarnação abstrata da maldade pura. Suas habilidades são impressionantes, variando de manipulação de energia e alma até ataques cósmicos como a chuva de agulhas. Ele pode voar, invocar demônios, se tornar invisível na escuridão e até encolher seus inimigos. Sua força e resistência aumentam conforme evolui para sua forma final, onde chega a superar criaturas que destruíram luas inteiras. Cara, na moral, eu não curto muito essa criatura não. Eu acho mó clichê essa ideia de jogo amaldiçoado e tals. Mas o Zalgo eu curto pra cacete. Zalgo é uma entidade de horror cósmico nascida como um meme na internet, mas que logo se transformou em um ícone das creepypastas. Criado por Gonchimork, ele começou como uma distorção visual de tirinhas e foi evoluindo para uma força corrompedora que simboliza o próprio caos. Com a aparência e tamanho certo, Zalgo é descrito como um ser que precisa ser invocado por uma canção, trazendo com ele corrupção, loucura e destruição. Ele possui habilidades quase divinas, como manipular a mente, o destino e até conceitos como a ordem. A sua presença é tão perturbadora que apenas falar seu nome pode distorcer a realidade. Entre seus poderes mais letais está o Canto do Fim, cantado por uma de suas 6 bocas, capaz de apagar o mundo da existência. Ele também pode invocar criaturas, absorver almas, corromper civilizações inteiras e até destruir planetas. Mesmo sendo um ser quase onipotente, algo precisa ser convocado, o que limita sua presença entre os universos. Ainda assim, o seu alcance é multiversal, e suas ações causam colapsos mentais e físicos em massa. Saindo do mundo das creepypastas, vamos falar do clássico monstro The Thing, ou A Coisa, do filme Enigma de Outro Mundo de 1982. A Coisa é uma entidade extraterrestre parasita capaz de assimilar e imitar perfeitamente qualquer ser vivo. O filme se passa em uma estação de pesquisa na Antártida, onde cientistas descobrem uma nave espacial enterrada no gelo e um corpo congelado de um dos tripulantes. Ao ser descongelada, a criatura volta à vida, colocando todos em perigo.
A criatura pode absorver e replicar o DNA de qualquer organismo, criando uma cópia perfeita, inclusive com memórias e comportamentos do original. Ela também pode modificar seu corpo para criar membros adicionais, tentáculos ou bocas, conforme necessário para atacar ou se defender. Além disso, a coisa é senciente, capaz de operar naves espaciais e se comunicar quando necessário, embora prefira permanecer oculta. E por fim, cada célula da criatura é uma entidade independente, tornando-a extremamente difícil de erradicar. A coisa não possui uma forma definida, ela se apresenta como uma massa amorfa que pode assumir diversas formas grotescas, combinando partes de diferentes organismos. As transformações são frequentemente horríveis, com a criatura exibindo membros adicionais, olhos em locais inesperados e outras deformidades. Eu vou deixar passando no fundo algumas imagens da criatura transformada, e eu vou falar pra vocês, é bem interessante naquela época, lá em 1982, os caras ter feito isso com efeito prático e tudo mais. Agora, saindo do mundo do cinema, vamos dar uma passadinha rápida nos mangás, mais especificamente o de Junji Ito, e falaremos do Hellstar Remina. Hellstar Remina é um planeta senciente criado por Junji Ito em seu mangá homônimo. Ele tem uma aparência grotesca, com olhos e uma boca imensa cheia de dentes pontiagudos e uma língua gigantesca. Com tamanho similar ao de Netuno, esse astro devora mundos inteiros e é completamente hostil à vida, com uma superfície ácida e venenosa. Ele é capaz de perceber quando está sendo observado a anos-luz de distância, demonstrando uma consciência cósmica. Sua aproximação da Terra provoca o colapso psicológico da humanidade, que em desespero começa a perseguir a filha do cientista que descobriu o planeta, achando que sacrificá-la aplacaria a entidade. A história explora o terror cósmico clássico, o planeta que se comporta como uma força de destruição cega e impiedosa, lembrando entidades como Gihot do Cthulhu Mythos, que eu falei anteriormente. E para finalizar o vídeo, eu vou falar de 4 entidades extremamente específicas que foram criadas por comunidades na internet. E sinceramente, eu fico até meio cabreiro com a criatividade desse povo. A gente vai falar do Gorfield, que é literalmente o Garfield bufado pelo capeta, dos Eldertubbies, que são os Teletubbies, lembra lá o Tinky Winky, Gypsy, Lala, Paul, aqueles bichos macabros lá, só que é elevado à 10ª potência, e o Chiptotec, o planeta de carne. E o último é surpresa. Então vamos lá. Gorfield é uma versão grotesca e corrompida do Garfield clássico que nasceu na comunidade r/Sorry John. Transformado em um predador monstruoso por um parasita desconhecido, ele possui habilidades aterrorizantes como metamorfose, regeneração, manipulação muscular e voo. Obcecado por John, Gorfield abandona qualquer traço de empatia, eliminando Odd, Liz e Nermal com extrema brutalidade. Sua personalidade é sádica, psicótica e possessiva, usando frases como "balas não funcionam, John" e "eu sou eterno, John", para alimentar o terror psicológico. Ao longo de sua história, Gorfield demonstra uma obsessão doentia por John, prometendo protegê-lo enquanto o mantém preso em um ciclo de dor e medo. Mesmo depois de uma tentativa desesperada de John de matá-lo com uma explosão, Gorfield sobrevive e afirma ser um deus. Pelo pouco que eu li pra fazer essa menção no vídeo, essa história parece ser mó boa, se pá eu trago um vídeo sobre. Os Eldertubbies são versões antigas, místicas e até perturbadoras dos Teletubbies, reunidas num conselho secreto que se encontra antes do amanhecer, em meio a florestas cobertas por névoa e lendas. Cada um tem um papel simbólico. Tinky Winky é o recepcionista, Gypsy é o curioso, Lala é a materna, Paul é o soberano e o misterioso Nunu, que antes era apenas uma máquina, agora vaga faminto por carne e propósito. E eles aguardam um espectador especial, um escolhido para testemunhar o nascimento do dia ao lado do conselho. Essa história é muito da hora também, tem uma versão daquele solzinho lá, da lua, até o Nunu que eu falei é macabro. Eu tô pensando seriamente em trazer vídeos dessas histórias. Tipo do Bob Esponja Monstro Cósmico, dos Eldertubbies, do Gorfield. Se vocês curtirem a ideia, comenta aí. Esse próximo é uma das coisas mais interessantes que eu já achei na internet. Existe um site somente para essa entidade, que se chama Valdevia, e nele está todas as informações sobre esse ser, de forma assustadoramente bem documentada. A narrativa de Chiptotec, criada por Eduardo Valdez Hevia, transforma um cenário astronômico em puro horror cósmico. Tudo começa com a descoberta de um planeta anão de órbita bizarra, que passa perigosamente próximo da Terra. Ao atravessar o raio de Roche, pedaços dele se desprendem e caem no nosso planeta. Só que o que chega aqui não são simples destroços, mas sementes de uma entidade viva, que logo começa a se fundir com o ambiente terrestre de forma violenta.
Em pouco tempo, organismos carnívoros surgem, cobrindo os oceanos com carne viva e olhos, como se a própria Terra estivesse sendo engolida por um corpo alienígena faminto. As tentativas de conter o avanço dessa massa com incêndios controlados falham. Milhões morrem enquanto o mundo é engolido por essa entidade bizarra. As últimas imagens mostram cidades sendo tragadas por carne viva e olhos pulsantes, como se Chiptotec estivesse renascendo pela destruição. E enquanto o caos reina, o telescópio James Webb envia suas últimas imagens antes de silenciar. E a Voyager 2 capta nos confins do espaço os restos orgânicos de outra criatura similar, sugerindo que Chiptotec não está sozinho. Vamos para o final do vídeo com a última entidade, o Trog, o meme amaldiçoado. O Trog é uma entidade perturbadora que surgiu da decadência do clássico meme Trollface. Após ser esquecido pela internet, sua sanidade se desfez, e ele se transformou em um ser monstruoso, capaz de manipular a realidade, corromper mentes e causar destruição em níveis cósmicos. Sua aparência é mutável, mas geralmente é retratado como uma figura magra com uma cabeça desproporcional e um sorriso sinistro, capaz de assumir formas grotescas apenas para torturar emocionalmente suas vítimas. O Trog vive de medo, dor e loucura, e suas ações são retratadas em vídeos sombrios conhecidos como incidentes Trog, nos quais ele surge do nada e extermina tudo em sua volta. Considerado um vilão multiversal, o Trog já cometeu extermínios em massa e até devorou realidades inteiras, tudo pela trollagem. Seus poderes incluem imortalidade, onisciência, manipulação do espaço-tempo e uma transformação física absurda, como virar uma raiz de uma árvore gigante ou até um picles que distorce a realidade. Segundo relatos, ele já foi classificado pela Fundação SCP como SCP-6661, embora nunca tenha sido contido de verdade. A internet criou um verdadeiro culto em torno dele, com fóruns, fanarts e até gravações assustadoras mostrando vítimas sendo caçadas. Apesar de seus feitos acontecerem em outras dimensões, a sensação é de que o Trog ainda está por aí, esperando o momento certo para retornar e transformar nossa realidade em mais um dos seus infernos pessoais. Mas essa é só a versão resumida da história. Eu gostei tanto da lenda desse bicho que eu vou fazer um vídeo inteiro dedicado a ela, então me aguardem. Agora vamos concluir o vídeo que ele já tá bem longo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Antes de concluir em definitivo, eu gostaria de falar que várias das entidades que eu citei aqui têm vídeos específicos aqui no canal que dissecam mais sobre elas. Tem vídeo sobre SCP, as criaturas de Lovecraft, do Demiurgo e até de All Tomorrow. Eu vou deixar o link dos vídeos na descrição, caso vocês tenham interesse em assistir. Mas é isso, eu não vou enrolar muito não. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, o seu comentário e sua inscrição no canal. E caso queira ajudar o canal a crescer e me incentivar a trazer mais conteúdo cada vez mais, faça sua doação no LivePix no comentário fixado. E é claro, não se esqueça de hypar o vídeo. E por hoje é só. Um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo. Não! Roubaram meu pau!